Olá a todos. Iniciemos esse nosso encontro mais uma vez com a prece de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja. Bom, meus amigos e minhas amigas, hoje falaremos da linguagem dos espíritos, de como eles se comunicam entre si e conosco, seja através dos médiuns, seja pela intuição, seja quando nos encontramos com o nosso corpo dormindo durante a noite. Vamos começar a tratar desse assunto a partir do que a ciência humana define. Para a ciência, a linguagem pode ser entendida como um meio para a telepatia, ou, em outras palavras, como uma janela para a mente. Assim, a linguagem é um sistema de comunicação utilizado pelos seres humanos para expressar pensamentos, ideias e sentimentos. A ciência explica que a linguagem possui duas dimensões, de produção e de processamento. Por meio da dimensão de produção da linguagem, codificamos pensamentos e expressamos nossos posicionamentos no mundo. Para que a gente faça isso, é necessário que conheçamos os fonemas da língua e como eles podem ser organizados para formar palavras, frases e sentenças aceitáveis. Já a segunda dimensão do processamento da linguagem permite que o nosso ouvinte, por meio da recepção sonora, compreenda o que dizemos e tenha um vislumbre do que pensamos. A ciência ainda diz que a linguagem é um fenômeno cognitivo complexo e bastante desenvolvido no cérebro humano. Sem exagero, é possível dizer que praticamente todas as regiões cerebrais estão envolvidas de alguma forma com a linguagem. Isso porque ela se reveste de aspectos emocionais, requer a reativação de várias modalidades de memória, como visuais, auditivas e olfativas, e depende da integridade de inúmeras outras funções cerebrais. Como duvido, penso, já que penso, existo. Essa é uma frase do filósofo e matemático René Descartes, para quem o pensamento estava acima de tudo. Note que até hoje, 387 anos depois da publicação dessa frase, o funcionamento do cérebro e as artimanhas da mente continuam a desafiar os pesquisadores. Aliás, você já se deu conta que o cérebro e a mente estão intimamente ligados? Essa relação mente e cérebro é estudada pela neurociência já faz bastante tempo. O cérebro e a mente estão interrelacionados, influenciando simultaneamente. Exemplifico com a famosa metáfora do mundo da computação, em que o hardware é o cérebro e o software é a mente. Sem o hardware, o software de um computador não existe. E sem o cérebro, a mente não existe. Mas isso é uma metáfora, ok? A ciência e a neurociência estudam muito o cérebro, que é físico, é material, que tem peso, que tem volume. Mas é a mente, que é o lugar onde surgem os pensamentos. A mente é algo
ou é aquilo que algo, no caso o cérebro, faz? Quais as propriedades da mente? Hoje a ciência possui algumas teorias do que é a mente, mas efetivamente ainda não sabe exatamente o que ela é. Pois bem, o Espiritismo sabe. A doutrina espírita nos diz que a mente não se localiza no cérebro físico de uma pessoa, mas sim na sua alma. No livro Psiquiatria e Mediunismo, o autor Leopoldo Balduino escreveu que, abre aspas, o cérebro físico não é a matriz da mente, mas apenas o conjunto mais baixo das funções instrumentais da vida física. Fecha aspas. Assim, a mente atua no corpo material através do cérebro. E como então, Ricardo, os espíritos conversam entre si? Eles falam através de suas bocas do perispírito e eles escutam através dos seus ouvidos perispirituais, onde não existe ar. Como é que os espíritos conversam, já que o som não é propagado? Isso é respondido pelo Livro dos Médiuns, no capítulo 19, que trata do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Quando os espíritos superiores explicam a Kardec que, abre aspas, os espíritos só têm uma língua, que é a do pensamento. Essa língua todos a compreendem, tanto os homens como os espíritos. O espírito errante, que é aquele que está no plano espiritual, entre uma encarnação e outra, quando se dirige ao espírito encarnado do médium, não lhe fala francês nem inglês, porém a língua universal, que é a do pensamento. Fecha aspas. A neurociência explica que os pensamentos aparecem em nossas mentes, quer dizer, para o nosso espírito, que se estiver encarnado é chamado de alma na visão espírita, eles aparecem como imagens ou figuras mentais. Logo, os pensamentos, ou melhor dizendo, as imagens mentais, que não precisam de palavras, por isso a língua pouco importa, são a linguagem universal. E todos a conhecemos, sejam os estudados, os poliglotas ou não. É por isso que no Livro dos Médiuns, no capítulo 15, que trata dos médiuns escreventes ou psicógrafos, Kardec escreveu que, abre aspas, a transmissão do pensamento se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, pois que por este nome designamos o espírito encarnado. O espírito livre, nesse caso, não atua sobre a mão para fazê-la escrever, não a toma, não a guia, atua sobre a alma com a qual se identifica. A alma, sob esse impulso, dirige a mão e esta dirige o lápis. Fecha aspas. Na época era lápis, não era caneta. É justamente por esse processo de conversa entre o espírito comunicante e o médium, através de pensamentos ou imagens mentais, que sempre haverá algum tipo de interferência do médium em qualquer mensagem mediúnica. Afinal, existe uma interpretação no cérebro físico do médium para a linguagem escrita ou falada, por meio de palavras, das imagens mentais que ele recebeu. Esse papel da alma do médium prova que não há 100% de passividade do médium numa mensagem, mesmo que ele seja um médium mecânico. Prova disso é o que consta no Livro dos Médiuns, abre aspas. É passivo o médium quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito que se comunica, mas nunca é inteiramente nulo. Seu concurso é sempre necessário, como de um intermediário, mesmo quando se trata dos chamados médiuns mecânicos. Fecha aspas. Lembro que o espírito comunicante
nunca toma a mão ou as cordas vocais do médium para se comunicar. Ele transfere seus pensamentos, suas imagens mentais para a mente do médium. Ricardo, alguns de nós vão querer me perguntar, ou vão querer perguntar, que já ouviram médiuns ou espíritos dizerem que falaram ou ouviram alguma coisa, os espíritos. Esses espíritos estão mentindo quando dizem que ouvem e que falam? Eu adianto que muitos espíritos não muito evoluídos realmente acreditam que falam e escutam. Assim como tem os espíritos que pensam que bebem e fumam. Eu estou falando dos espíritos errantes. Eles absorvem, sim, os fluidos daqueles encarnados que bebem e fumam. Mas eles são espíritos. Como é que eles vão beber ou fumar alguma coisa física, material? Por que eu dei esse exemplo? Porque eu quero mostrar para vocês que eles acreditam que falam e ouvem. Mas, na verdade, eles estão interagindo com os pensamentos dos outros espíritos e também dos espíritos encarnados. Bom, depois desse nosso papo, eu espero ter respondido a questão proposta hoje. A linguagem dos espíritos, qual é? Ela é universal e é a linguagem do pensamento mente a mente, sempre entre a mente, seja entre a mente de um espírito errante, seja a mente de um espírito encarnado, nesse caso chamado de alma. Os próprios espíritos superiores dizem que nos mundos mais evoluídos não existe mais línguas, inglês, francês, espanhol. Aliás, não existe mais nenhuma língua, nem Esperanto. Só existe a transmissão e troca de pensamentos. Quando nós vamos vivenciar isso, espero que muito em breve. Agora gostaria de lembrá-los de nossa missão como bons cristãos que somos: fazer o bem sem ver a quem e amar sem nada em troca esperar. Uma ótima semana para todos, com muita luz, amor e paz. Agradecemos a todos que participaram desse evangelho, encarnados e desencarnados, aos nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e nos guiaram para um bom entendimento. Que eles nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos aqui aprendidos e assim nos sentirmos a cada dia mais fortalecidos na nossa transformação diária. Que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, com a força de vontade e com a fé de cada um de nós. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade, e com muita paz vamos iniciar o momento do passe. E vamos, neste instante, elevar o nosso pensamento até o Divino Mestre Jesus, rogando a Ele que possamos ser envolvidos numa luz de amor e paz, que essa luz possa trazer o equilíbrio no nosso corpo físico, em todos os nossos chakras e centros de força. Que essa luz entre pelos nossos lares, limpando, queimando, transmutando, retirando toda e qualquer negatividade que possa haver. Que a luz de Deus e de Jesus tome conta de todo o planeta Terra. Que a luz de Deus e de Jesus envolva os nossos vizinhos,
a todo o nosso quarteirão, a toda a nossa cidade. Que a luz de Deus e de Jesus esteja com todos os nossos governantes, para que eles façam o melhor pelo povo. Que a luz de Deus e de Jesus possa, neste instante, ir a todos os orfanatos, clínicas de dependentes químicos, clínicas de repouso. Que a luz de Deus e de Jesus chegue aos lares onde esteja havendo conflitos e desavenças. Que a luz de Deus e de Jesus se faça presente em todos os lares daqueles que neste instante se encontram em desespero. Que a luz de Deus e de Jesus entre por todos os quartos dos hospitais, auxiliando a todos que ali se encontrem, de acordo com a fé, o merecimento de cada um. Que a luz de Deus e de Jesus possa estar conosco durante a nossa noite de sono e que possamos receber das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a cura física, mental e espiritual. Que possamos receber também das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a fluidificação de nossas águas. Rogamos também, ó Pai, por todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, que não estão presentes conosco neste instante, que eles recebam a luz de Deus e de Jesus. E por tudo quanto recebemos, só podemos agradecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, roga por nós hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo
os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes todo o poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão um pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa doce e sublime imagem. E assim seja.